luzinha lá. Glória a Deus. Nós já estamos gravando. O nosso tema desta noite, a nossa mensagem tem um tema: 3 passos de fé para viver um grande ano. Você quer viver um grande ano? Amém? Chega, a Bíblia diz assim: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vamos dar um basta na nossa vida. Deus tem feito promessas, e talvez muitos de nós não a tenhamos alcançado, mas Deus neste ano está dando um basta, não é? Deus tem nos falado desde o começo do ano, para que nós arrumemos a nossa casa, para que nós tenhamos maior intimidade com Ele, e para que nós deixemos de ser criança. Amém? Deus não quer crianças espirituais. Deus não quer pessoas com a casa, com a vida em desordem, e Deus não quer pessoas que são crentes de domingo. Parece que vem bater um cartãozinho aqui. Aqui não tem cartão, tem biometria, né, no estudo bíblico, não é? Deus não quer isso. Deus não quer, eu tenho que ir um dia. Não, nós somos de Deus. O Espírito Santo de Deus é um com o nosso espírito. Nós somos de Deus 24 horas por dia. Amém? Nossa comunhão com Deus deve ser íntima. O apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses: orai sem cessar, não é? Nós temos que ter essa comunhão. Não pensa que orar sem cessar vai ter que todo dia ajoelhar, não pode. Não é isso. Mas estar em comunhão com Deus é apresentar tudo que você for falar em pensamento. Senhor, vou agora fechar um negócio. Senhor, eu vou ligar para um cliente, me dirige, não é? É apresentar, não é deixar Deus só para o final de semana, só para o domingo. Não é isso. Desse jeito você não tem. Tenho que falar sinceramente, nós não falamos mentiras aqui. Nós não damos um café com leite para o povo, não pintamos aqui um quadro de verde e dizemos aqui: venha pastar nos passos do Senhor. Não, nós temos que falar a verdade. Dessa forma você não vai a lugar nenhum. Amém? Se você não tiver uma postura, uma atitude diante de Deus, para levar a palavra de Deus a sério, para viver a palavra de Deus, amém? Você não vai poder ver a glória de Deus. Você tem que se entregar ao Senhor, amém? Amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Nós temos a nossa vida, Deus nos permite, trabalhamos, temos família, Deus nos permite o lazer. Deus se agrada quando nós temos prazer em nossa vida, mas a nossa vida tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo, em todas as áreas, amém? Vamos ao Salmo de número 112. O salmista diz assim: aleluia, bem-aventurado, feliz, abençoado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, não é? Você quer ser feliz, você quer ser bem abençoado, quer ser uma pessoa próspera? O salmista dá a solução, a resposta aqui: feliz é o homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos mandamentos de Deus, não é? Quem tem prazer nos mandamentos de Deus vive praticando a palavra, não é? Não adianta, né, praticar de vez em quando. Tenha prazer, tenha temor a Deus, não é? Saiba que Deus é um com o seu espírito e que Deus quer o melhor para você. Deus não é um Deus tirano, não é um Deus mesquinho, mas Deus tem o melhor para você. E saiba que a vontade de Deus para a sua vida é que é boa, perfeita e agradável, amém? Versículo 2 diz assim: se você for um homem que teme a Deus e que tem prazer na lei do Senhor, a sua descendência será poderosa na terra, não é? O que mais os pais querem para os filhos, não é? Deixar herança, deixar uma boa educação, deixar os filhos com família formada. A palavra de Deus promete, para quem for fiel a Deus, para quem temer a Deus, para quem tiver prazer na sua lei, que a nossa descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Amém? Faça você a sua parte, que Deus vai cuidar de toda a sua descendência. Amém? Na sua casa há prosperidade e riqueza. Não é haverá, pode ser. Na casa do justo há prosperidade e riqueza. Se você crer, você vai ver essa prosperidade se manifestar. Amém? Não, mas eu não estou vendo. Não, mas eu tenho falta. Não, mas eu tenho. Irmão, você pode ter certeza que o erro não está em Deus. Amém? Se alguma coisa não aconteceu ainda, você tem que alguma coisa para acertar na sua vida. Mas não é aquela coisa que vai ficar indefinidamente. Nosso Deus é claro, Ele fala conosco, Ele diz: é isto, e Deus está falando conosco agora, amém? Que Ele tem um crescimento sobremaneira, que nós temos que arrumar a nossa casa, que nós temos que ter intimidade com Ele, e que nós devemos deixar de ser meninos, para que as promessas de Deus, para que a nossa descendência seja abençoada, para que haja prosperidade, para que a prosperidade e a riqueza se manifestem na nossa casa, amém? E a sua justiça permanece para sempre, amém? A justiça de Deus vai sempre acompanhar a sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos mais uma vez, Pai,
falar contigo nesta noite, Jesus. E eu te peço, Pai, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti, estamos aqui porque fomos trazidos por Ti a este local, nós cremos em Ti, Senhor, nós queremos nos lembrar de todos os Teus benefícios, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Queremos ser gratos de coração a Ti, Senhor, e eu te peço, Pai, nós estamos aqui reunidos com pessoas que o Senhor trouxe nesta noite aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida, fala através da minha vida, Senhor, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, Pai, esteja falando profundamente ao coração de cada um dos Teus filhos essa noite, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu Espírito Santo nos dirigindo a toda a verdade, Pai, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem tem pensamentos bons a nosso respeito, o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, Pai, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, Pai. Por isso nós te agradecemos, recebendo a Tua palavra nesta noite para as nossas vidas, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Abençoados, mais do que vencedores, amém? Você que é ovelha do Senhor, quero que você se lembre de uma coisa: você está aqui porque um dia Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue e você foi comprado por um preço muito precioso, amém? Jesus deu a vida dele por você, o Deus Todo-Poderoso deu a vida dele por você, amém? Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus fala nesse local, e nós, como filhos de Deus, temos que estar atentos para ouvir o que o Espírito de Deus quer nos dizer, amém? Nós vamos dar passos de fé para que nós possamos alcançar o que Deus tem prometido para esse ano. Deus trouxe uma palavra de um crescimento sobremaneira, e a palavra do crescimento sobremaneira saiu da boca de Deus, e a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, amém? Como eu já disse, desde o início desse ano nós temos estudado, e Deus tem nos falado profundamente o que Ele quer, não é? E eu vou perguntar, eu vou falar de novo, porque o apóstolo Paulo, se você já leu bastante a Bíblia, não é? Nas suas cartas lá, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, ele várias vezes, na mesma carta, ele escreve a mesma coisa, e ele diz assim: olha, eu não me envergonho de estar escrevendo a mesma coisa para vocês, não é porque eu não tenho o que escrever, mas é que é segurança para você, é para que você se lembre daquilo que Deus está falando. Então eu vou repetir aqui novamente, não é? Para quem ouviu, para quem não ouviu, nós temos todos os cultos aqui gravados, você pode acessar pela internet, não paga nada. Se você for um computador, você tem o nosso site www.cristovive.com.br, todos os cultos são gravados lá, não é? Mas você que já está vindo aqui, desde o começo do ano pelo menos, não é? Você tem tomado atitudes na sua vida com a palavra que Deus tem trazido através desse altar? Não é? Quando Deus falou assim: arruma a tua casa, você arrumou? Ou não? Você achou interessante? Nossa, como a bispa pregou bem, e parou ali. Quando Deus falou assim: eu quero comunhão com vocês, você começou a orar mais a Deus? Não é? Você começou a falar: Senhor, eu preciso de Ti, não é? Quando você ouviu a palavra que Deus falou assim: olha, deixe de ser criança, porque criança só pensa em coisa de criança, e criança espiritual não vai a lugar nenhum. Você tomou passos para largar as coisas que eram de crianças? Amém? Porque se você não fizer isso, irmão, a gente pode dar um tempo aqui, quem quiser ir embora pode ir, porque você não pense que vindo aqui as coisas vão acontecer por osmose. Eu falo, passa e penetra e entra na sua vida. Não vai acontecer dessa forma. A palavra de Deus diz assim: nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra, amém? E eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Para que antes de gente começar a entrar na pregação aqui, eu ouço a palavra, eu venho aqui, estou em todo culto, né? E preciso que Deus fale comigo, preciso da manifestação de Deus na minha vida. E faz 3 meses que eu estou numa tribulação bastante grande. Minha esposa está fora de casa faz 3 meses, cuidando da minha sogra, em hospital, em UTI. Agora eu passo, eu lavo, eu cozinho, eu dou comida para meus filhos, eu cuido da minha mãe. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro, eu tenho que estar aqui na igreja. E não tem sobrado tempo para orar. E essa semana retrasada, Deus falou comigo 2 vezes: Maria e Marta. Maria e Marta. Quem conhece a palavra de Deus, eram 2 irmãs que quando Jesus foi visitá-las, uma ficou arrumando a casa para Jesus, aquela coisa toda, e a outra ficou aos pés de Jesus ouvindo o que Jesus dizia.
E eu falei, mas Senhor, eu tenho que dar comida para meus filhos, tenho que dar comida para minha mãe, tenho que cuidar do cachorro em casa, preciso trabalhar, preciso ir para a igreja, tenho que, né? Jesus só falou para mim, Maria e Marta. Eu falei, tá bom, Senhor, não interessa, eu vou acordar de manhã, vou orar primeiro, vou fazer, vou orar de noite e tal. E graças a Deus não aconteceu nada, está tudo em paz, está tudo indo, amém? Então nós temos que tomar atitudes, porque senão nós vamos ficar patinando, senão nós vamos ser crianças para o resto da vida, não é? Você já viu criança que chupa chupeta quando tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? Criança que quebra madeira quando... Não pode, está errado. A Bíblia diz assim, que pelo tempo decorrido nós já deveríamos ser mestres da palavra. Amém? Então Deus tem uma palavra séria para conosco, de um crescimento sobremaneira, e Deus quer vida em abundância, Ele quer manifestar isso nas nossas vidas, mas nós precisamos tomar uma atitude, amém? É uma atitude de fé, falar, Senhor, eu vou orar porque eu sei que o Senhor vai me honrar, amém? Eu vou orar porque eu preciso de Ti, amém? Que você se lembre disso, amém? Porque nós temos trazido essa palavra desde o início do ano, inspirados por Deus, para que o crescimento sobremaneira aconteça nas nossas vidas, amém? E o crescimento que Deus tem é para cada uma das áreas da nossa vida, amém? Então, Deus tem esse crescimento preparado. Hoje nós vamos dar alguns passos. Não pensa que, vamos dar passos, parece aquele negócio de, não sei quem faz aí treinamento, né, na área empresarial, tal. Você vai em eventos aí de motivacionais, aquela coisa toda, não tem nada a ver com isso. Deus inspira para que a gente traga 3 coisas básicas. E se você fizer isso, né, o que a Bíblia diz? Quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Amém? E nós vamos dar passos em direção a esse crescimento. Mas antes de a gente começar, né, nós vamos falar sobre 3 passos. A pregação vai ser rapidinho essa noite. Eu quero só que você pense numa coisa. Aí que o computador aqui foi uma linha para mais. Amém? Que você pense, né, no que a palavra, que você pense, que você faça o que a palavra de Deus diz. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, amém? Estou falando isso para você, mas isso falou primeiro para mim, porque quando falou em crescimento sobremaneira, eu falei, nossa Senhor, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, minha empresa vai crescer, não é? Nós vamos fazer um monte de coisa, e realmente começou a acontecer um monte de coisa, graças a Deus esse ano, não é? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se não for assim, não vai acontecer na sua vida, amém? Então, pense primeiramente, né? Um crescimento sobremaneira. A Bíblia diz assim, se você projeta alguma coisa, se projetas alguma coisa, será bem sucedido. Amém? Então projete. Mas antes de você projetar sua casa nova, seu carro novo, sua casa na praia, seu emprego novo, seu aumento de salário, né? Seu casamento, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Pense no seu crescimento espiritual. Pense em crescer na graça e no conhecimento, não é? Eu fico triste, eu fico preocupado, não é? Quando eu vejo algumas pessoas, nós temos aqui todo ano, estudos bíblicos começam a partir de março agora, uma terça-feira por mês, onde nós estudamos todas as doutrinas básicas da igreja, e aí eu vejo as pessoas perguntando, mas esse ano vai ser qual módulo? Nós temos módulo 1, 2, 3, 4, 5, né? E as pessoas, esse vai ser qual módulo? Eu penso assim, por quê? Se a pessoa já veio no 1 e no 2, se for repetir o 2 a pessoa não vem? Né? Porque a Bíblia diz assim, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém, né? Então a Bíblia diz assim, antes crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer. Crescer é alguma coisa de desenvolver, tem que ser alguma coisa de continuidade, né? Então a gente não pode pensar assim, não, mas eu já conheço as doutrinas básicas da graça de Deus. Nós somos na igreja aqui, esse é o 15º ano, 14 anos com estudo bíblico, 14 anos eu venho em estudo bíblico. Por quê? Porque eu era presbítero, porque eu queria ser pastor? Não, eu vim aqui porque eu aprendi da palavra de Deus. Cada estudo bíblico, do mesmo assunto, Deus traz coisas maravilhosas em revelação da sua palavra, amém? Então, venha crescer na graça e no conhecimento. Esse é um princípio básico, amém? Então, pense em crescer na graça e no conhecimento, cresça na comunhão com os irmãos, venha à igreja, não é? E troque, não é? Fale com os irmãos, ame os irmãos, esteja em comunhão com os irmãos. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em união, não é? Deus os criou em família, nós somos membros uns dos outros, não é? Isso tem que ser uma prática nas nossas vidas, amém? Pense em crescer na sua comunhão para com Deus, não é? Fala, Senhor, eu vou mudar de atitude, eu vou mudar de vida, não é? Eu vou orar a Ti todo dia, não é possível, não é? Eu canso de falar, toda vez que eu subo aqui eu falo a mesma coisa e vou falar de novo, um dia vai funcionar, porque é Deus quem fala, amém? Você come todo dia, toma banho todo dia, tomara, né, que você tome banho todo dia, aleluia, irmão, com esse calor, né?
Você vai ao banheiro todo dia, toma água todo dia, ora todo dia? Às vezes não, né? Orar é a principal, é a primordial coisa que nós temos que fazer, não é? Sem oração, sem falar com Deus, sem falar com o autor da vida, como é que você quer direção para a sua vida? Como é que você quer não errar na vida? O que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito, não é? Quer ser perfeito, quer ter paz, quer ter alegria? Anda em comunhão com Deus, amém? Então, busque primeiro, não é, o reino de Deus, esse crescimento sobremaneira, e faça plano para as outras coisas também, mas faça plano para a sua vida com Deus. Senhor, não é? Onde eu posso falar de Ti? Senhor, onde eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar para Ti na minha família? Como é que eu posso melhorar na Tua casa? O Senhor tem algum chamado para mim? Posso trabalhar na Tua obra? Não é? Pergunte a Deus, ore a Deus, se disponha nas mãos de Deus, amém? Para que Deus possa trazer o crescimento sobremaneira em todas as áreas da sua vida, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele tem prazer na nossa prosperidade, amém? A palavra diz, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos agora entrar na mensagem, amém? Vamos ver o que Deus pensa a respeito das coisas que Ele criou, para que a gente possa fazer um comparativo aqui. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A Bíblia diz que no começo, quando Deus criou todas as coisas, logo depois que Ele criou tudo, Ele olhou e falou assim: nossa, eu sou demais, isso é muito bom. E Deus é demais mesmo, não é? Nós não somos, mas Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, não é? De vez em quando eu fico, só de pensar em como funcionam algumas coisas, eu fico pensando, meu Deus, não é? Que capacidade que Deus deu ao homem para fazer tudo isso, seja na área de tecnologia, informática, seja na área de aviação, seja em que área for, na área de medicina, não é? Eu falei, meu Deus, que capacidade o homem tem para fazer isso, e essa capacidade é dada por Deus. Agora, eu fico pensando, imagine Deus criar tudo isso, não é? Toda a estrutura, toda a base disso, para que o homem fosse o que é hoje, não é? Isso tudo foi feito por Deus. Imagine quanto Deus não pensou, quanto Deus não imaginou, porque Deus não falou assim, olha, haja. Não, Deus é sábio, Deus pensou, Deus imaginou, Deus projetou, Deus planejou, Deus fez testes, e aí Deus criou tudo em perfeição, amém? Tudo que Deus criou é bom, diz a palavra. E aí quando Deus criou tudo, Ele falou assim, olha, tudo é muito bom, amém? Só que um pouquinho antes dele dizer isso, não é? Ele falou uma outra coisa no versículo 28, 3 versículos atrás, disse assim, olha: e Deus os abençoou Adão e Eva, que eram as únicas pessoas que haviam ali no começo do mundo, não é? E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Conceito de Deus para crescimento, para multiplicação, para abundância, vem desde o princípio da criação de Deus, não é? Tudo que Deus criou era bom, e Deus já falava no princípio em crescimento, em abundância, em multiplicação. Amém? Deus criou tudo que existe na terra e disse que a nossa vida seria abundante e que nós teríamos domínio e seríamos multiplicados nessa terra. E Deus disse que tudo isso, não é, era muito bom. Uma coisa que eu quero que você saiba, não é, que todos os conceitos, não é, de tudo que Deus criou teve um propósito, não é? Tudo que Deus criou, todos os conceitos de todas as coisas que Deus fez teve um propósito. Sabe qual foi o propósito de Deus? Deus criou todas as coisas pensando no homem, né? Deus criou a terra, colocou o homem na terra e disse assim, olha, dominai e sujeitai sobre ela, não é? Deus criou tudo, o universo, Deus criou tudo que nós temos hoje pensando no homem, não é? Deus não mora aqui, Deus não está aqui, Deus criou tudo, diz a palavra, para o nosso aprazimento, amém? Aleluia, Jesus. Você crê que Deus tem o melhor dessa terra para você? Amém? Tem certeza que Deus quer o melhor para a sua vida? Que Deus não é mesquinho, que Deus não é ganancioso, que Deus não é egoísta? Você tem certeza que Deus não é isso? Amém? E Deus quer o melhor para você? Aleluia. Você pode ver isso pela palavra de Deus, né? No exemplo de Jesus. Todas as pessoas, quando Jesus esteve aqui na terra, todas as pessoas que eram levadas para Jesus, elas saíam abençoadas por Deus. A palavra de Deus fala que Jesus curava. Ele curou o cego,
quando ele estava entrando em Jericó, ele curou 10 leprosos. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou Lázaro, que ele ressuscitou o filho de uma mulher que morava numa cidade chamada Naim. A palavra de Deus diz que ele perdoava as pessoas. Pegaram uma mulher em flagrante adultério, só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem. Eu até aí não entendi por que ainda, né? Preconceito, né? Machismo, aquela coisa toda. Trouxeram a mulher diante de Jesus lá. Foi pega em flagrante adultério, o que nós fazemos agora? A lei judaica dizia que devia ser apedrejada até a morte. Jesus falou assim: olha, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra e o resto pode atirar em seguida. E a Bíblia diz que todos saíram e tal. E aí Jesus falou para ela, além de perdoar os pecados, falou assim: olha, vai e não peque mais. Então Jesus perdoava, Jesus aconselhava, amém? Aleluia. Jesus ensinava, tudo isso para que as pessoas pudessem ter as suas vidas melhoradas, para que as pessoas pudessem ter paz, alegria, pudessem ter a solução dos seus problemas ali, resolvidas por Ele. Se você for pensar, não é? Jesus veio para tentar manifestar a vida em abundância que Ele veio trazer, amém? João 10,10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém? Você não pense que a gente sente muita sede, não, é o nervoso, irmão. Está aqui na frente, é um nervoso que... A palavra de Deus diz, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem provado essa abundância de Deus na sua vida, em todas as áreas? Tendo sempre, em tudo, a ampla suficiência para que superabundeis em toda boa obra? Se você não tem, alguma coisa está errada. Ou é lá, ou é aqui. Tenho certeza que é aqui. Amém? Então, nós precisamos tomar alguma atitude, irmão. Se Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, Deus não mente. A vida em abundância que Jesus tem preparado para a nossa vida está pronta hoje. Se você crer, você toma posse dela hoje, sai daqui vivendo a plenitude da vida em abundância. Porque Deus tem isso preparado para as nossas vidas. Agora, se você senta aí, né? Puxa, se fosse a bispa seria bem melhor hoje à noite, né? Vem aí pastor Maurício, né? Aquela coisa. Irmão, se você está pensando ainda assim, está mal. Não porque eu sou alguma coisa, né? Mas é porque o que eu estou trazendo aqui é a palavra de Deus. Se você reage à palavra de Deus, não é? Você vai ver os benefícios que ela pode trazer à sua vida. Amém? Nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter claro na nossa mente, não é? Que o nosso Deus é o Deus da abundância, não é? Deus não é um Deus teórico, não é? Você pode olhar para tudo quanto é lugar. Nós que somos filhos de Deus, nós podemos enxergar Deus em tudo quanto é lugar, porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos que os ímpios são indesculpáveis diante de Deus por não reconhecerem a Deus em toda a sua criação. Você pode olhar para qualquer coisa e você vai falar como Deus é maravilhoso. Aqui nós só temos coisas produzidas por homens, mas o homem produziu isso porque foi lhe dado uma capacidade por Deus, amém? Então você pode enxergar e falar: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Agora eu quero que você entenda, que você coloque no seu coração que o nosso Deus é o Deus da abundância, que o nosso Deus quer um crescimento sobremaneira para as nossas vidas, que Deus criou todas essas coisas maravilhosas não para que o ímpio fique desfrutando. A palavra diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus criou o melhor para os seus filhos. Deus tem prazer em nos abençoar. A palavra diz assim: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos, amém? Então você precisa entender que o nosso Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de mesquinhez, de escassez, um Deus que se alegra com a pobreza, amém? O Salmo 35, 27 diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, não é? Engraçado, a gente lê aqui agora, não é? E raramente você vê um filho de Deus cantando, louvando a Deus, tendo prazer na retidão de Deus. Falta essa prática na nossa vida, amém? E a palavra de Deus diz assim: e digam sempre. Então deve cantar, deve se alegrar quem tem prazer na retidão de Deus, na justiça de Deus, no poder de Deus. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo, amém? Você tem que saber isso, que Deus tem prazer na nossa prosperidade, amém? Se Deus tem prazer na sua prosperidade, por que é que ela não está acontecendo ainda? Se Deus tem prazer, Deus quer se alegrar com a prosperidade da nossa vida. Então Deus nessa noite vai nos ensinar 3 coisas básicas para que a gente possa entender como alcançar esse crescimento sobremaneira, amém? Pensa numa coisa agora, né? Nós temos aqui que Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo.
Pense em alguma coisa, ou em algumas coisas, nas quais você tenha prazer, alegria, que são muito gostosas para você, né? Pense em algumas coisas que são muito que é maravilhoso para você, né? Tente sentir, né? Tente lembrar como é que é esse sentimento, né? Dessas coisas que lhe dão prazer, né? Isso que você pensou, tudo isso que você pensou, não chega ao mínimo do prazer que Deus tem quando vê a prosperidade manifestada na vida dos seus filhos. Amém? Deus tem um prazer enorme em ver a prosperidade manifestada na vida dos seus filhos. Amém? Seria no mínimo incoerente, né? O Deus que criou todas as coisas, não é? Ter prazer na nossa miséria, na nossa pobreza, na nossa doença, na nossa escassez, na nossa falta, na nossa desgraça, não é? Nosso Deus é o Deus de toda a graça, diz a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar. Olha só, Deus é o Deus da abundância, irmãos. Deus é o Deus do grande, do infinitamente mais. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Então, em toda a graça, eu falei aqui, vamos repetir, não é? A palavra de Deus diz assim: ora, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos daria juntamente com ele, graciosamente, todas as outras coisas, não é? Então, se Deus não poupou seu próprio filho, o entregou para morrer na cruz, para ser chicoteado ali, para que você não passasse por isso, como é que ele que já entregou seu filho, não entregaria para você todas as outras coisas materiais das quais você precise? Amém? Então, palavras de Deus diz assim, que o Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça. Se Ele já nos deu todas as coisas graciosamente, Ele pode fazer que você abunde nessas coisas, amém? Com um propósito, com uma finalidade, amém? A fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência, Deus não quer que você tenha falta, que você tenha necessidade, Deus quer que você tenha sempre em tudo a ampla suficiência, que você possa superabundar em toda boa obra. Né? Boa obra, não pense que é você pegar a cesta básica, ir para a favela, fazer sopão e distribuir para o pessoal quando é inverno. Eu fiz muito disso, né? Mas não é isso. A Bíblia diz que Deus preparou obras de antemão para que andássemos nela, obras de fé, obras de amor, obras de obediência à sua palavra, amém? Então Deus nos dá todas essas coisas para que a gente possa superabundar. Deus nos dá muita coisa para que você possa superabundar nas coisas referentes ao reino de Deus, amém? Buscando primeiro o reino de Deus. Deus quer a sua prosperidade, amém? O diabo é que quer a sua destruição, Deus quer a sua prosperidade. A palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amém? Deus quer que você tenha vida em abundância. O diabo quer frustrar o plano de Deus. Vou falar mais uma coisa aqui agora, amém? O diabo quer frustrar o plano de Deus. O diabo veio para roubar, matar e destruir, não é? Qual que é o plano primordial de Deus? O que eu falei aqui no começo do culto, no que se resume toda a palavra de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como nós mesmos. O diabo quer primordialmente acabar com o nosso amor a Deus, com a nossa comunhão para com Deus e com o amor entre os irmãos, amém? Então, se você fizer isso, amar a Deus acima de todas as coisas, e se você amar o seu próximo como a você mesmo, você vai estar impedindo a atuação do diabo, e você vai estar cumprindo os propósitos de Deus, vendo a abundância do Senhor se manifestar na sua vida, amém? Vamos ver na terceira carta de João, no versículo 2, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Veja o que a palavra de Deus diz. Olha, acima de tudo, Deus não está pedindo, não, vem para minha casa, dê o seu carro, vem trabalhar na obra, larga tudo. Deus não está pedindo isso. A palavra de Deus diz assim: olha, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sua alma já está salva por Jesus. Agora Deus quer que aquilo que foi feito lá dentro, lá no seu interior, se manifeste na sua vida também. Que você, acima de tudo, seja próspero e que você tenha saúde. Amém? Isso faz parte do propósito. Você tem que ter certeza que Deus quer isso para a sua vida, não é? Porque se você não tiver certeza que Deus quer isso para a sua vida, quando você orar pedindo a Deus, você fala: poxa, mas será que Deus vai dar? Será que não, né? Quando você sabe o que Deus quer para a sua vida, você pode falar: Pai, eu recebo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, Pai. Eu recebo. E você vai pedir, pedir, pedir,
Quantas vezes? Eu não sei, mas a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então, se você cumprir esse princípio básico, que é clamar a Deus, mas quantas vezes? Não interessa quantas. Irmão, se Deus vai dar, você está se importando se você vai orar um dia, 2, um mês ou um ano? Meu Deus, né? Deus está pronto para dar, Deus está pronto, mas Deus quer que você se achegue a Ele, que você peça. Por quê? Porque quando nós oramos a Deus, você não pense que quando você ora a Deus, você muda o coração de Deus, Deus obedece ao que você pede. Não, muito pelo contrário. Quando você ora a Deus e você começa a ter comunhão com Deus, Deus vai inclinando o seu coração para as coisas de Deus. Você pode de repente estar pedindo alguma coisa para Deus que está totalmente fora da vontade do Pai. Se isso estiver fora, mas você estiver em comunhão com Deus, Deus vai ouvindo a sua oração e Deus vai mudando o seu coração para que aquilo saia da sua vida. Amém? E Deus vai alinhando a nossa vida aos seus pensamentos, a sua retidão, a sua justiça. Amém? Por isso é que Deus nos quer em comunhão com Ele. Não é porque Deus é chato. Pô, Deus já não está lá. Jesus já não morreu na cruz, já não nos deixou uma herança. Por que Deus já não abre e dá logo? Porque Deus quer o bem para as nossas vidas, não é? Você imagine, não é? Pense agora um pouquinho, seja um pouco honesto com você. Se Deus tivesse dado tudo o que você já pediu para Ele, que desgraça seria? Na verdade, quanta gente já não pediu: Senhor, eu quero me separar, Senhor, me mata, eu não aguento mais essa vida. Quantas vezes nós não falamos coisas absurdas? Senhor, eu não aguento, Senhor, me tira, não aguento, não, aquela coisa que sobe. Quantas vezes a gente já não pediu? Não é? Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer dar o fim que nós desejamos. Amém? E não é o fim que a nossa carne deseja, porque a palavra de Deus diz que Deus coloca em nós o querer e Ele faz o realizar. Amém? Então, o querer de Deus na nossa vida é realizado por Deus. Enquanto o nosso querer não estiver alinhado ao querer de Deus, as coisas não acontecem. Amém? Ah, mas então eu não posso fazer mais nada? Lógico que você pode. Deus se transformou, tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Agora você é livre, agora você é de Jesus, agora você tem a vida eterna. Mas você precisa da direção de Deus na sua vida. Amém? A Bíblia diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Não adianta, Deus é Deus e nós somos homens. Amém? Nós precisamos da direção de Deus na nossa vida. Amém? Deus quer que você acredite, que você tenha essa mentalidade de abundância. Amém? Isso deve estar bem claro na sua mente, no seu coração, que Deus quer a sua prosperidade, que Deus quer o seu crescimento sobremaneira em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 17: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Não é? Então Deus chegou para Abraão lá, não é? Ele falou: Abraão, olha, sua vida vai mudar. Você acha que quando Deus chegou para Abraão, Deus estava brincando com Abraão? Deus falou assim: vou tirar um barato desse velhinho aqui agora, né? O cara está aí cheio da grana, riquinho e tal, não tem ninguém para quem deixar sua descendência. Eu vou tentar colocar alguns sonhos ali na vida dele, mas só para que ele possa, né, sonhar alguma coisa. Deus não estava brincando, amém? Deus não estava querendo assim colocar alguma coisa que ele não ia fazer. Deus tinha um plano, e o plano que Deus apresentou para Abraão, Deus cumpriu. Amém? A palavra de Deus diz assim: todas as boas palavras que Deus falou a Abraão, nenhuma delas falhou. Nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor falou a Abraão cumpriu. Pelo contrário, o seu plano se concretizou. Amém? Você crê que Deus fala com você nesse local? Amém? Que Deus não muda, que Deus não faz acepção de pessoas. Não, mas a Bíblia no passado, com Moisés, com Abraão, com Davi era diferente. Não é. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Se você crê que Deus fala com você, da mesma forma como Deus falou com Abraão, velou sobre a sua palavra e ela se cumpriu, Deus está velando sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Deus chegou para Abraão e disse: cadê o que Deus disse para Abraão aqui?
Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está falando com você aqui a cada culto que você vem. Acerta a sua casa, deixa de ser criança, venha ter comunhão comigo, venha crescer verdadeiramente na graça. O apóstolo Paulo diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Porque viver em espírito, todos nós já vivemos, porque o Espírito de Deus é um com o nosso espírito. Então você já vive em espírito. Agora você deve andar em espírito. Todos os seus dias, você deve andar em comunhão com Deus e trazer aquilo que Deus fez no seu interior para fora. É isso que Deus quer ver manifestado nas nossas vidas, amém? E como Deus não muda, como Deus não faz acepção de pessoas, Deus chegou para Abraão lá, falou: Abraão, eu vou te abençoar, te multiplicar extraordinariamente. Depois, se você for pegar no livro de Gênesis, vai dizer: Abraão foi riquíssimo, Isaac, seu filho, foi riquíssimo, Jacó, seu filho, foi riquíssimo. Amém? Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, não é? Então, existe a lei e existe a graça. A palavra de Deus é dividida em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. A palavra de Deus diz que Moisés trouxe a lei, Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, não é? Vou fazer só um parênteses aqui agora, porque a Bíblia diz: o Senhor Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei tinha maldições sobre ela. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Por isso é que aqui nesse ministério nós não jejuamos, nós não vamos orar em montes, nós não batizamos as pessoas, nós não fazemos campanha, nós não fazemos aqueles apelos absurdos. Por quê? Porque agora nós vivemos por fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá por fé. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça e a verdade, e nós agora andamos de acordo com a graça de Deus, amém? Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei, os 613 mandamentos, os 10 mandamentos, os 10 princípios de Deus, mas a lei de Moisés era composta por 613 mandamentos, e cada mandamento era: faça isso, se fizer uma bênção, se não fizer uma maldição. E a Bíblia diz que era impossível a qualquer homem cumprir a lei, não é? A Bíblia diz que a lei era boa, santa, porém a lei estava enferma, a lei estava doente. Por quê? Porque dependia do homem para que praticasse aqueles ensinamentos, aqueles mandamentos. Então a lei estava enferma por causa da carne do homem, e como o homem não podia cumprir a lei, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, diz a palavra de Deus. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, nós estávamos debaixo da maldição da lei, Jesus nos resgatou, se fazendo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Era um dos pontos da lei: quem fosse morto e pendurado numa cruz era maldito. Jesus foi morto e pendurado numa cruz para tomar a maldição que estava sobre as nossas vidas, amém? Para que ele fez isso? Para que Jesus veio nos resgatar da maldição da lei? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Deus falou: Abraão, vem cá, Abraão, meu filho, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai prosperar abundantemente, você vai crescer poderosamente. E aí Abraão gerou a Isaac, Jacó, as 12 tribos, depois foram para o Egito, ficaram escravos, apareceu Moisés para libertar todo o povo, né? E aí Moisés recebeu a tábua, os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. Só que isso não resolveu o problema do povo. E a Bíblia diz que Jesus nos resgatou da maldição dessa lei, né? Veio e morreu ali na cruz, para que a bênção que Deus fez a Abraão chegasse a nós. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Nós também cremos em Deus, nós somos da fé, nós não somos da lei, nós somos da fé, nós cremos em Deus, e Jesus fez isso para que a bênção de Abraão chegasse às nossas vidas, amém? Aleluia. Você deve saber, não é?
que a grande maioria das empresas, dos empresários do mundo, grande maioria dos bancos, não é, pertencem a judeus. Você pode ver que todos os judeus são muito bem de vida, são prósperos, não é? Porque Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria abençoada nessa terra. E essa mesma promessa que Deus fez a Abraão, Jesus foi na cruz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. O Espírito Santo veio às nossas vidas, nos selou, e agora nós temos todo o potencial de Deus para manifestarmos a vida e a abundância que Deus conquistou ali na cruz do Calvário. Amém? Aleluia. O que Deus prometeu aos judeus, agora em Cristo Jesus é nosso direito. Gálatas 3:29 diz assim: e se sois de Cristo, quem é de Jesus aqui? Amém? Se você é de Cristo, amém? Eu sou. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Como é que eu sou de Cristo e sou descendente de Abraão se eu não sou judeu? Você é descendente de Abraão porque Abraão é o pai da fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, e nós pela fé somos filhos de Abraão. E a Bíblia diz assim: se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos os herdeiros de Abraão, toda a descendência de Abraão, todos os judeus receberam e têm recebido as promessas de Deus. Deus está levantando a graça de Deus agora, trazendo essa palavra, dizendo que aquilo que Ele prometeu a Abraão é nosso direito e Ele vai manifestar em nome de Jesus. Amém? Não há inveja, não, é nosso direito também. Da mesma forma como Abraão e os seus descendentes tiveram uma promessa, essa promessa chegou até nós através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gênesis 22, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deve conhecer a história de Abraão, vou falar resumidamente. Deus prometeu um filho para Abraão. Quando Deus chegou para Abraão, falou assim: Abraão, eu vou te dar um filho, vou fazer você ter uma descendência multiplicada sobre a terra. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos, né? Sua esposa era estéril, não tinha filhos. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu de novo para ele e falou assim: Abraão, se prepara porque o filho vai chegar. Depois de um ano, nasceu Isaac, né? E Abraão ficou feliz da vida, né? Ficou maravilhado com aquilo que Deus havia feito. Quando Isaac fez 12 anos, Deus falou: Abraão, Abraão falou: fala, Senhor. Abraão, pega o teu filho, teu único filho, sobe naquele monte lá e faz um sacrifício e oferece ele para mim. Mata ele, corta ele picadinho lá, queima ele, né, e oferece ele para mim. Abraão falou: sim, senhor, beleza. Foi lá, pegou o filho, né? Era costume dos judeus já naquela época oferecerem sacrifícios a Deus, cordeiros, né? Eles cortavam os animais, cortavam o sangue, punham fogo e ofereciam a Deus, né? E aí Abraão pegou seu filho e falou: vamos, Isaac, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus e voltaremos, né? Aí Abraão falou assim: pega a lenha, meu filho, pega a lenha, pega a corda, pega o cutelo, né? Aí o filho falou assim: pai, cadê o cordeiro? Abraão falou para ele: o Senhor proverá para si o cordeiro, né? E a Bíblia diz que Abraão subiu com seu filho até lá em cima. Quando chegou no monte, filho, monta a fogueira. O filho montou a madeira lá. Aí o pai falou assim: deita aí que eu vou amarrar você. Isaac obedeceu ao pai dele. Abraão amarrou Isaac, botou em cima da lenha, de uma pedra primeiro, né? A Bíblia diz que quando Abraão levantou o machado, que ele ia descer, Deus falou: Abraão, não faças mal ao garoto, porque agora eu sei que você teme a mim. Amém? Então Deus provou Abraão no extremo, não é? Mas Abraão disse para o seu filho: nós vamos e vamos voltar de adorar a Deus, não é? Se você for ler lá em Gênesis, está escrito: nós vamos e voltaremos de adorar ao Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão cria que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o seu filho, porque Abraão sabia que Deus havia feito uma promessa em cima do seu filho.
não é? Nós temos que ter em mente, temos que ter isso no nosso coração, que o nosso Deus é o Deus de toda a provisão. Deus proverá. Deus é o Deus da abundância. Deus é o Deus que não mente. Deus é o Deus que traz toda a provisão para as nossas vidas, amém? Nós precisamos saber, ter a convicção de que se nós andarmos em obediência, em linha com a sua palavra, nós teremos a total provisão de Deus. Abraão não titubeou, ele não questionou, ele pegou lá, não é? A hora que ele foi descer o machado em cima do filho, a hora que ele estava para descer, não é a hora que ele ergueu, a hora que ele estava para descer, Deus falou: Abraão, não faça mal ao garoto, não é? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, porque Abraão cria que Deus até dos mortos poderia ressuscitá-lo. Quer dizer, é para matar Deus? Vamos matar, não tem problema, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá no reino de Nabucodonosor. O rei fez uma estátua e falou assim: olha, quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aí os crentes não adoraram, chegou lá os caras que fizeram ali e falaram: rei, ó, os 3 crentes lá não adoram não, os caras estão lá rezando pro Deus deles e tal. Aí mandou Nabucodonosor chamar os 3 lá: é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vocês estão... É verdade, ó rei, então vocês vão ter que ir para a fornalha ardente. Aí o rei falou assim: por acaso o Deus a quem vocês servem pode livrá-los? Aí falou um dos 3 lá, falou: olha rei, se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, beleza, se não, nós vamos para a fornalha, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para obedecer a Deus e não aos homens, né? Na hora que eles caíram os 3 na fornalha, no mesmo momento o rei viu 4 andando, não é? É o Deus de toda provisão, é o Deus que às vezes nos leva a ir ao extremo, mas é onde Deus vai agir, amém? Nós cremos, nós estamos dispostos a fazer tudo, porque nós temos certeza de em quem nós temos crido, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe que toda a descendência de Abraão foi riquíssima, e tudo isso chegou aos nossos dias, amém? Quando você vê algum crente passando por necessidade, não é? Você fala assim: pô, Deus é mentiroso? Não, não é, não é? Falta conhecimento. A pessoa está lá, em algum lugar por aí, com alguém, com um terno, com uma Bíblia debaixo do braço, com um microfone na mão, e o cara diz que é pastor, não é? E o cara conta historinha de Davi com Golias, o cara conta historinha da mulher do fluxo de sangue, o cara faz culto às 7, às 9, às 13, às 15, às 17, às 19... Tem oferta em cada culto, lógico, né? Porque é isso, né? E por que acontece isso? A Bíblia diz assim: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6, a palavra do Senhor diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, amém? Então, você tem recebido o conhecimento de Deus para que você não seja destruído, pelo contrário, para que você cresça e obtenha o crescimento sobremaneira que Deus tem preparado para a sua vida, amém? Deuteronômio 8:18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então é Deus quem nos dá força para adquirirmos riqueza. Essa riqueza vem por causa de um juramento que Deus fez aos nossos pais, especificamente Abraão, nosso pai na fé, não é? Mas o começo do versículo diz assim: antes te lembrarás, não é? Te lembrarás o quê? Que Deus tem prazer na sua prosperidade, amém? Que o nosso Deus não mente. Então se lembre que é o Senhor teu Deus quem te dá força, amém? Lembre-se que Deus quer a sua prosperidade, lembre-se que Deus quer o seu bem, e lembre-se de agradecer por tudo que Deus tem feito chegar à sua vida, amém? Versículo 17: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, amém? Sabe o que Deus quer ver no seu coração? Ao invés dessa altivez, achando que você fez alguma coisa, Deus quer ver gratidão no coração, amém? Gratidão. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus, não é? Por quê? Deus não está esperando obrigado, Senhor, né? Como alguém te dá oferece um chocolate, uma Coca-Cola, obrigado, ou se você quer, obrigado, hein? Valeu, não é? Deus não está esperando muito obrigado. Deus quer gratidão do nosso coração, quer o reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez e que Ele tem preparado para fazer para as nossas vidas, amém? É uma tendência do ser humano esquecer rapidamente o que Deus faz, não é? E a palavra de Deus, o salmista diz lá, se eu não me engano, no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios,
Amém? Então que nós não nos esqueçamos de nenhum só dos benefícios que fez o Senhor. Versículo 19 ainda diz assim: se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Não é? E por que você pode perecer se você vier a se esquecer do que Deus fez por você? Porque a Bíblia diz assim: se você confiar em outros deuses, não é? Por exemplo, se você começar a confiar na sua capacidade, na sua experiência, não é? Por isso que eu falei aqui que a gente tem que orar e apresentar para Deus tudo aquilo que a gente for fazer durante o dia. Porque muitas vezes a gente no nosso dia a dia, no trabalho, na igreja, não é? A gente está acostumado a fazer coisas. Não, mas eu já sei como é que faz, eu tenho experiência, eu sei como é que funciona. Beleza, mas nós temos que apresentar diante de Deus, porque quando a gente se estriba no nosso próprio entendimento, as coisas tendem a dar errado. Amém? Então acostume-se, aprenda a pedir a direção para Deus, porque às vezes você sabe que fazendo uma coisa você vai obter esse resultado. De repente você vai fazer um negócio: não, eu sempre fiz esse negócio aqui com essa pessoa, não tem problema. Ore a Deus, não é? Deus quer ser solicitado, Deus ama ser solicitado. Por quê? Porque dessa forma você está dizendo para Deus: Senhor, olha, eu estou fazendo isso, eu estou acostumado, eu até já sei fazer isso, mas será que vai dar certo da mesma forma? Porque eu não sei, não é? O futuro a Deus pertence, não é? Nós não podemos dizer que a coisa vai dar certo todas as vezes do mesmo jeito. Então, Senhor, dirija a minha vida. Você vai ver como Deus se alegra e como você vai evitar aborrecimentos e passos errados na sua vida, não é? A bispa costuma muito dizer, não é? Muitas vezes os irmãos aqui fazem negócios, abrem negócios, às vezes fazem sociedades, não é? E não comunicam com a bispa, não oram, não vêm pedir uma orientação. Aí quando der errado vem: ai, bispa, pelo amor de Deus, ora por mim. Oh meu Deus, estou com um problema agora, fiquei endividado, estou brigado com o irmão. Não, nós temos que apresentar. A Bíblia diz assim: levando diante de Deus todas as nossas petições com oração, súplica e ações de graças. Amém? Aleluia. O que Deus disse para Abraão, Deus também disse para Moisés, para Davi, para Salomão, para o apóstolo Paulo, e também está dizendo para a nossa igreja nessa noite. Amém? Eu quero o seu crescimento sobremaneira, eu tenho prazer na sua prosperidade. Amém? Aquilo que você pensa, com que você ocupa os seus pensamentos, é aquilo em que você crê, e aquilo em que você crê você recebe. Então que você acredite na palavra de Deus, né? Que Deus tem abundância para a sua vida, que Deus tem crescimento sobremaneira preparado para manifestar na sua vida. Amém? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Deus não vai dar com restrição, com mesquinhez, com má vontade. Deus tem prazer na nossa prosperidade, se nós andarmos em obediência, se nós acreditarmos na sua palavra, verdadeiramente nada nos faltará. Amém? Mateus 7, 7. A palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é? Volto a repetir, volto a perguntar: como é que você tem pedido? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Está mal, né? Então, peça, pedir, até Deus dar, não é? A Bíblia traz dezenas de textos mostrando que as pessoas oravam, que as pessoas pediam, mas não precisava ter dezenas, precisava ter um só. Se Deus mandou, né? Quem tem juízo, quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? Diz aí o dito popular. Se Deus mandou uma vez só, já era o suficiente para a gente estar obedecendo. Amém? E a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Diga: boas coisas, boas coisas. Deus tem boas coisas para você, meu irmão. Se você pedir, Deus tem boas coisas para a sua vida. Amém? É o que Deus tem preparado para nos dar.
Tudo que a gente viu até agora faz parte do primeiro passo, né? Você pode colocar aí. O primeiro passo para você alcançar o crescimento sobremaneira é ter a mentalidade de abundância e de prosperidade. Por quê? Porque Deus se compraz da nossa prosperidade. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Você vê, falei aqui meia hora para falar uma coisa tão básica. Você precisa pensar como Deus pensa. Amém? Você precisa alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Porque a Bíblia diz assim: como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Como é que você quer que Deus ande junto de você, abençoando os seus passos, se os seus pensamentos não forem os mesmos pensamentos de Deus? Amém? Então você tem que ter o mesmo pensamento de Deus. Deus é Deus de abundância, Deus é Deus de prosperidade, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder do seu Espírito que opera em nós. Amém? Você tem que ter essa certeza. Você não pode ficar pensando, mas será que não é muito? Você tem que pedir, sabendo que você vai ser generoso para abençoar a obra de Deus, para usar o dinheiro para o seu prazer e para onde Deus mandar. Amém? Segundo passo, 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência, diz a palavra de Deus. Amém? A palavra diz que tudo deve ser feito com ordem e com decência, e a ordem pressupõe umas coisas antes de outras. Amém? O que deve vir antes? Falei no começo do culto, né? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há coisas que nós temos que fazer primeiro, não é? Por exemplo, as primícias da minha renda são para Deus. O domingo é o dia do Senhor, é para o Senhor, não é? Nós temos que nos habituar, não é? Todos nós aqui temos muitos hábitos, né? Já falei, você toma banho todo dia, você escova os dentes, você, depois de ir ao banheiro, você lava as mãos, você almoça todo dia, toma café de manhã, né? Tem gente que vai trabalhar todo dia, acorda naquele determinado horário e vai trabalhar. Nós precisamos nos habituar, né? Então, o que é isso? É fazer com que algumas coisas se tornem um hábito, algo que fazemos como que por impulso, por estarmos acostumados e condicionados a fazer. Nós temos que nos habituar a definir o que são as primícias da nossa vida, não é? O que está em primeiro lugar, porque se estiver Deus em primeiro lugar, em tudo na nossa vida, você vai ter uma ótima relação com Ele, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Tudo tem que ser feito com ordem e decência. O que é ordem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. O que é primeiro na sua vida? O que é primeiro na sua vida pessoal? É Deus. O que é primeiro na sua vida profissional? É Deus. O que é primeiro na sua vida espiritual? É Deus. Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Não faça assim e você vai vir aqui muitos domingos, muitas quintas-feiras, e você vai ver muita gente aqui dando testemunho, falando, crescendo, e talvez você fique para trás. Não faça assim, meu irmão. Se ouvires a voz do Espírito, não é? Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não é? Eu estou falando aqui, pastor Maurício, mas não sou eu quem estou falando, é Deus quem está falando ao seu coração. Deus quer o seu bem, Deus quer o melhor para a sua vida. Abra-se para isso, creia, dê passos, fala: Senhor, eu vou. Vamos ver, vamos pensar aqui, não é? Você já veio na igreja há 1 ano, 2, 3, 10, 15 anos faz que você está aqui, desde que inaugurou. Não interessa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. A bispa costuma dizer, não é? Fala: Senhor, me perdoa, eu vou passar uma régua aqui, me perdoa, eu vou começar uma vida nova contigo hoje. Eu vou tomar a atitude de quem é filho, de quem é responsável, de quem tem compromisso contigo, Senhor, não é? Obedeça a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Torne algumas coisas relacionadas a Deus como hábito na sua vida, amém? Orar, ler a palavra, meditar na palavra. Todos nós temos 24 horas por Deus, 24 horas por dia, não é? Aí a pessoa fala: não, mas eu não tive tempo. Tempo você teve, todo mundo tem 24 horas, não é? Separe lá. Eu vou, né, Senhor, mas separe 5 minutos, não é? No começo do seu dia. Não vá, acordou, tomou banho, escovou o dente, vai tomar café, aí vai preparar as coisas para sair, aí está atrasado, não vai orar. Não.
Acordou, vai para o banheiro, escova o dente, passa uma água no rosto e ora no banheiro lá. Ore, fale com Deus. Tenha esse hábito, você vai ver que Deus vai te honrar. Deus quer estar perto de você, não porque Deus é sozinho, porque Deus sabe que você precisa dele. Amém? Nós precisamos de Deus, amém? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Nós temos que ter uma meta em relação à obediência e à fidelidade ao nosso Deus, para que você alcance o crescimento sobremaneira e para que você seja acumulado de bênçãos. Nós vimos aqui que a bênção do Senhor enriquece. Nós estamos falando que Deus se agrada da nossa prosperidade, que Jesus veio porque nós tenhamos vida e vida em abundância, que a bênção do Senhor enriquece. Então, o que vai enriquecer a sua vida não é o trabalho, não é o negócio que você vai ganhar, não é o seu aumento, é a bênção de Deus que vai enriquecer a sua vida. Não pense que vai ser o aumento de salário, o novo cargo, a nova empresa, um negócio que você vai abrir que vai enriquecer a sua vida. É a bênção de Deus que enriquece e ela não traz desgosto sobre a sua vida. Veja Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Agora veja, o fiel será acumulado de bênçãos, e a bênção do Senhor enriquece. Seja fiel a Deus, né? O apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E eu rogo, eu peço, acerte sua vida com Deus, deixe de ser criança, não é? Tenha maior intimidade com Deus, porque a bênção de Deus enriquece e o fiel será acumulado de bênçãos, né? A bênção enriquece. Imagina o acúmulo de bênçãos, riquezas sobre riquezas. É o que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Aleluia. Esse é o segundo passo, amém? O reino de Deus e todos os seus valores em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar, né? Não adianta, fizer de outro jeito, irmão. Falo irmão porque eu creio, né? Somos todos de Jesus aqui, conheço a grande maioria, exceto os visitantes, mas eu sei que Deus está trazendo aqui, então eu posso falar com toda a liberdade. Irmão abençoado, vamos morar no céu juntos, não é? Vamos viver para sempre na glória. Só que vai chegar lá no céu, vamos passar no tribunal do Senhor Jesus. O tribunal de Jesus é para receber galardão, e a Bíblia diz que a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Se a obra de alguém permanecer, esse tal receberá galardão. E a Bíblia diz assim: veja cada um como edifica a sua vida. Alguns edificam a sua vida com madeira, palha e feno, e outros edificam a sua vida com ouro, prata e pedras preciosas. O fogo vem sobre todas as obras, e o fogo vai provar. Se a obra de alguém permanecer, o tal receberá galardão. A que não permanecer, o cara vai ser salvo, porque Jesus está em nós, ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Mas se a obra de alguém não permanecer, todavia o tal será salvo como pelo fogo. Vai passar por essa vida aqui, sofrendo, se arrastando, não vai ver a glória de Deus manifestada, amém? Deus é bom, Deus não faz acepção de pessoas. Deus está falando: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, amém? Coloque o reino de Deus e os seus valores em primeiro lugar. E agora nós vamos ao terceiro e ao último passo. Você precisa crer que Deus é o Deus da abundância, que Deus quer abundância e prosperidade para a sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar. E a outra coisa é estar unido à família de Deus, né? Uma coisa é você ser espectador, vem, senta aí, assiste o culto uma vez por semana, vai embora, não tem ligação com ninguém, não tem vínculos. Outra coisa é você ser membro da família de Deus, é você fazer parte da comunhão dos santos, amém? A palavra de Deus diz em Efésios 2,19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Estamos procurando, não achamos, né? Tem problema, eu vou falar o versículo, Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você é da família de Deus. Você não tem escolha, você é da família de Deus, amém? E você foi colocado numa família para viver em família, amém? Uma pessoa que faz parte de uma família, ela tem direitos e tem responsabilidades, né? Você veja, os nossos filhos não nos pediram para nascer.
e nós temos que cuidar deles. Nós, como pais, somos responsáveis por eles, por suprir as suas necessidades. Por que eu supro as necessidades dos meus filhos? Porque nós somos uma família, amém? Se você não se sentir parte integrante da família de Deus, se não for um participante ativo dessa família, você não vai desfrutar dos benefícios que é fazer parte da família de Deus. Muita gente acha que é possível ser um cristão, pertencer ou participar de uma associação, sem participar da família ativamente, amém? Você não consegue, amém? Se você participa de uma família, você tem direitos, mas você também tem compromissos e responsabilidades, amém? Aqui, não é que eu não quero que você venha mais aqui, mas você pode entrar à vontade. Mas se você quiser crescer na graça e no conhecimento, você vai precisar ter comunhão com o povo de Deus, amém? Veja o que diz Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como num só... Veja, não veja, porque não está passando, amém? Ouçam então. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, amém? Então Deus nos colocou numa família para fazermos parte de um corpo, e a palavra diz que nós somos membros uns dos outros, amém? Você não pode ser um avulso aqui dentro da igreja. Você é um membro, eu sou um membro, nós, diz a palavra de Deus, nós somos membros uns dos outros. E esse aspecto da família de Deus é fundamental para a manifestação do crescimento sobremaneira, amém? Deus não faz as coisas individualmente. A bispa não seria a pregadora que ela é da palavra se não houvesse a igreja, amém? Se Deus não tivesse levantado pessoas para apoiarem. Nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, e você, para crescer, precisa estar perto dos irmãos, para ouvir uma palavra de incentivo, para de repente dar uma palavra de incentivo, para Deus usar a sua vida. De repente, um sorriso seu, um cumprimento seu para a vida de um abençoado que chegou aqui triste, desanimado, não é? De repente ele fala assim: poxa, mas ninguém liga para mim. Você chega naquela hora e fala assim: oi, abençoado, bom dia, que bom que você está aqui conosco no culto, não é? Ele vai sentir: eu não estou aqui sozinho, não é? Eu sou importante para esse local. Você não sabe, não é? Quantas vezes, às vezes as pessoas falam coisas mínimas para a gente, e eu falo: Senhor, obrigado, porque eu precisava disso, não é? Às vezes você acha que você nem pensou no que você falou, é uma coisa corriqueira, mas às vezes a gente está passando por uma situação tão atribulada, está com tanto problema, e você está pensando: não tem jeito, e alguém vem te dar uma mínima palavra, é aquilo para você lembrar, falar: Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor continua no controle absoluto da minha vida, e eu não vou desanimar, não vou me desesperar, amém? Aleluia. Sozinhos nós não somos nada, amém? Nós não somos nada, amém? Uma brasa longe da fogueira, rapidamente ela se apaga e vira cinza. Você também, longe da comunhão dos santos, a sua vida vai apagar, 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 e quando você vê, tudo aquilo que você achava que estava construindo virou cinza, amém? Gálatas 6, versículo 2 e 3. Gálatas 6, vou ler eu aqui. Amém. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, amém? Então, por que nós devemos estar em comunhão? Por que a gente tem que estar unido em comunhão, né? Vamos entender. Você chega aqui na igreja, começa o culto 6h30, hoje deve acabar 8h40, daqui 10 minutos está acabando o culto, né? Não chegue... Começa às 6h30, não chegue 6h40, não chegue 7 horas, irmão. O culto é para Deus. Nós estamos aqui para louvar. Você não vem aqui para marcar ponto com a bispa, não. Chegue no horário, tenha respeito, seja fiel a Deus. O culto começa às 6h30, chega às 6h30. Você chega atrasado no seu trabalho todo dia? Tem gente que chega atrasado todo culto. Não faça isso para Deus, amém? Não chega às 6h30, chegue às 6h10. Ou não deu para chegar antes, chega às 6h30, mas não saia a hora que acabou o culto. Fique para ter comunhão com os irmãos, conheça as pessoas a quem Deus tem trazido para esse local, compartilhe daquilo que Deus tem feito na sua vida, amém? A palavra diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, amém? Nós temos que nos apoiar uns aos outros, é para isso que Deus nos coloca em família, amém? Hebreus 10, 24, a palavra de Deus diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então a Bíblia diz que nós devemos também nos considerar uns aos outros, para nos estimular, para nos incentivarmos, para nos animarmos. Você vê um irmão que está meio cabisbaixo e tal, vai no cantinho e fala: Senhor, me usa, Pai. Aquele irmão ali está triste, me usa, Pai, no teu nome, Jesus, né? E chega lá: oi, abençoado, tudo bem? Pô, tudo bem e tal, né? E puxa algum assunto com ele. Fala: poxa, você viu o culto de ontem? Você viu o culto de quinta? Você viu que palavra maravilhosa? Você viu o que Deus está fazendo? Você viu o testemunho da irmã? Não é? A Bíblia diz que nós devemos nos estimular uns aos outros. Nós precisamos, nós somos de carne e osso, não é? A bispa fala: você acha que a bispa sobe aqui toda vez maravilhosa, perfeita? Não, está cheio de problema, não é? Só que nós subjugamos a nossa carne, e nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que quem fez a promessa é fiel, amém? Por isso que nós vimos aqui: Senhor, minha carne fica agora aqui, eu vou trazer a tua palavra, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E Deus quer usar a sua vida da mesma forma que usa a vida da bispa aqui para trazer a palavra. Quer usar a sua vida entre o povo, na comunhão, para estimular, para incentivar os irmãos, para fazer admoestações. Você vê que o irmão não está andando muito corretamente, está com palavreado. Ô irmão, abençoado, né? O que está acontecendo, meu santo? Né? Puxa vida, né? O nosso Deus é santo, né? Sei lá, né? Com amor, sem julgamento, sem achar que você é o máximo. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos estimular, nos admoestar uns aos outros, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, amém? Hebreus 13:17 diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros, né? Então, quando eu venho aqui, eu venho uma vez cada 3 meses, 4, 5, sei lá quando, né? Às vezes venho de estudo bíblico, que todo mês, quando tem estudo bíblico e tal, né? Ou quando a bispa vem aqui, a gente está tentando tirar o máximo do que Deus quer falar com você, para que você possa ouvir e acreditar que é Deus quem está falando, não é? Que nós queremos o melhor para você, e que acima disso Deus quer o melhor para você. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Por isso que a gente vem aqui e fala, e fala, e fala. Não é porque não tem o que falar, porque Deus está querendo manifestar o grande na nossa vida. Deus está querendo manifestar o grande, amém? Não sejamos nós os impedimentos para que a bênção de Deus não nos alcance, amém? Aleluia, Jesus. Não despreze o que Deus tem trazido à sua vida. Uma pessoa que não tem compromissos, né, com a sua igreja, né, uma pessoa desconectada da comunhão, da sua família espiritual, é a mesma coisa que um jogador de futebol, um grande jogador que não tem time. É a mesma coisa que um soldado quando vai para a guerra sem um pelotão, né? Ou um ótimo músico, tocador de tromba, né? Que não participa de nenhuma orquestra, com aquele instrumento sozinho ele não vai fazer nada. É a mesma coisa que uma ovelha sem rebanho, ou que uma criança que não tem família. É alguém perdido na vida, né? Você pode não ter essa noção, mas é exatamente isso que acontece quando um filho de Deus não participa ativamente como um membro, não é? Que a Bíblia diz que nós somos ligados por todas as juntas, unidos, provendo o crescimento do corpo, não é? Então, se você não estiver ligado, unido, provendo o crescimento, você pode ser deixado de lado, e não é isso que Deus tem para as nossas vidas, amém? Salmo 133, a palavra de Deus diz assim: ó quão bom e agradável viver, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Araão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre, não é? O viver em comunhão traz a bênção de Deus sobre Sião, que é sobre a igreja de Deus, de uma forma que cai dos céus, não é? Quando você vive em comunhão, Deus derrama o seu orvalho, a sua chuva no tempo certo, a chuva serôdia, a chuva temporã, como nós temos aprendido na sua palavra, amém? Essa é uma das formas de Deus derramar a sua chuva, quando o povo de Deus está reunido em obediência a Deus, amém? Porque a Bíblia diz que é agradável para Deus ver o seu povo em comunhão. E o que a bênção do Senhor faz? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. A Bíblia, nós vemos no versículo, dá para voltar lá no Salmo 133, no versículo 3, na segunda parte: ali ordena o Senhor a sua bênção sobre os montes de Sião, não é? Então, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. E o Senhor ordena a sua bênção em Sião, na igreja, onde os seus filhos devem estar em comunhão, não é?
às vezes Deus quer manifestar a bênção depois do culto. Às vezes Deus tem alguma coisa para a sua vida quando você está em comunhão. Quantas vezes pessoas já não nos contaram, falam, puxa vida, não é? Conversei com o irmão, conversei com o pastor, e Deus falou profundamente comigo, não é? Porque a pessoa ficou ali em comunhão com os irmãos. É onde Deus ordena a bênção. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção em Sião, e é em Sião que o povo deve estar unido em comunhão, porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus, amém? Esse é o terceiro passo, amém? Pertencer ativamente à família de Deus. O segundo passo nós temos é buscar o reino de Deus e os seus valores em primeiro lugar. E o primeiro passo é crer, ter a mentalidade da abundância e da prosperidade. Amém? Vou fazer uma pergunta só e nós vamos terminar o nosso culto. Você quer crescimento, abundância, prosperidade, o crescimento sobremaneira na sua vida? Amém. Você quer mesmo? Amém. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você quer o crescimento sobremaneira na sua vida? Você quer a bênção de Deus? Quer prosperidade, abundância na sua vida? Quer sair dessa situação na qual você se encontra? Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Assim seja, porque assim disse o Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos falar com o nosso Deus, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor falou profundamente conosco nessa noite, Senhor, aqui na tua casa, Jesus. Oh Deus, o Senhor tem trazido palavras, o Senhor é o Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir. Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, Pai. E o Senhor tem dito que o Senhor tem um crescimento sobremaneira para a tua casa, para a tua igreja, Pai. Nessa noite, Senhor, nós aprendemos 3 coisas tão básicas, tão simples, tão elementares, Pai. Mas o Senhor é simples, Pai. O Senhor não precisa de fórmulas mirabolantes, Pai. Não existe alguma coisa, né, mágica para te encontrar, Pai. O Senhor é simples, Pai. Tua palavra diz que o seu fardo é suave, leve, Jesus. Oh Deus, que basta ouvirmos a tua voz. E a tua palavra quer tão pouco de nós, Pai. O Senhor pede para que a gente creia que o Senhor quer a nossa abundância, a nossa prosperidade, Pai. Que nós estejamos em comunhão aqui, Pai, com as nossas famílias, com os abençoados aqui, Pai. E que nós busquemos em primeiro lugar as suas coisas. Não é para deixar de buscar as outras, é para colocar as suas em primeiro lugar apenas, Pai. Oh Jesus, oh Pai, o Senhor trouxe os teus filhos aqui nesta noite, Pai. Eu tenho certeza que não para que eles saíssem daqui da mesma forma, Pai. E a tua palavra não volta vazia, Pai. Por isso nós declaramos, Jesus, que essa palavra bendita, Pai, que essa palavra de incentivo, Pai, que essa palavra que está direcionando o nosso caminho, que está nos dando um alvo a ser atingido, e como atingir esse alvo, Pai, dando esses passos, Pai, que isso possa fazer parte, Pai, do dia a dia dos seus filhos, Pai. Que haja atitude de mudanças, Pai, de pensamentos, Pai. Que os nossos pensamentos sejam que o Senhor quer a nossa abundância, a nossa comunhão, e que a gente te busque em primeiro lugar, Pai. É muito simples, Pai, mas é assim que o Senhor vai agir, Pai. Eu tenho certeza, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Declaramos uma noite de vitória, Jesus. Declaramos que os seus filhos voltarão para os seus lares, guiados pelos teus anjos que se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, Pai. Declaramos que essa semana será uma semana de vitória, Pai. Oh Jesus, e que nós veremos, Pai, como filhos obedientes que somos, a manifestação das tuas bênçãos, porque a tua palavra diz que o fiel será acumulado de bênçãos, e a tua bênção é quem enriquece. Oh Pai, nós recebemos isso para as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Assim seja no teu santo nome, Jesus. Que a graça seja com todos aqueles, Pai, que amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sinceramente, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vire para quem está do seu lado e diga assim: Deus quer a tua abundância. Amém. Aleluia.
Boa noite, internauta abençoado. Deus quer a tua abundância, a tua prosperidade, e essa mesma palavra fará prosperar a tua vida em nome de Jesus. Amém.